né, sobre hoje AI e Agentic Automation. Então, nós já tivemos alguns outros webcasts, vou falar um pouco disso, né, mais para frente, mas hoje o foco é nós falarmos de fato sobre estratégia, sobre uma mentalidade, sobre uma ideia, né, do AI First Design, que é onde a gente começa a refletir sobre a reestruturação de processos tradicionais em processos orientados a IA, né? Então, como que as soluções da Microsoft ajudam nessa adoção da IA dentro da corporação, quais são os espaços importantes, né, que vocês precisam refletir, e sobre refletir é justamente vocês olharem para dentro de casa e pensar, caramba, talvez eu esteja, né, aplicando a IA, talvez eu esteja ali pulando alguns passos importantes para de fato ter algo estruturado, ter algo alinhado, algo estratégico, né, dentro aí da empresa que vocês atuam. Bom, falando um pouco sobre mim para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Wesley, né, eu sou o líder de pesquisa e desenvolvimento aqui na BZEP e atuo principalmente nessa frente, né, de transformação digital com Dynamics, Power Platform, Copilot, Azure, então provavelmente vocês devem me ver muito aí nos eventos, né, nas apresentações, nas provas de conceitos, né, e toda essa questão de projetos de inovação e capacitação de equipes. Então, um prazer aí ter todos vocês aqui comigo, né, com o Fabiano, que também vai falar um pouquinho. E quaisquer dúvidas, pessoal, podem colocar aqui no chat, né, que nós vamos olhando, nós vamos respondendo, beleza? E para quem também não conhece a Bizep, né, nós somos uma das principais parceiras Microsoft, então nós atuamos fortemente com toda essa camada de tecnologias Microsoft, de CRM, de automações, de BI, de dados, agora muito mais forte nessa frente de inteligência artificial e todos os níveis, camadas de automação. E a BZEP ela tem essa expertise justamente em atuar em todas as frentes de um projeto, né? Então, hoje nós vamos falar aqui muito sobre a questão de adoção de Copilot, porém, a gente sabe que no dia a dia, nos diferentes projetos, nas diferentes necessidades, tem todo um ecossistema que a gente consegue aplicar e ajudá-los, né? Desde ali de uma consultoria até o desenho e a entrega de algo final que ajude vocês aí a sanar algumas dores. Nós atuamos no mercado, né, há mais de 10 anos, temos aí diversos projetos entregues e não somos qualquer parceiro, né? Nós justamente temos ali diversas competências, diversas conquistas e reconhecimentos perante a Microsoft que faz jus às nossas entregas, né, ao que a gente acredita, aos nossos trabalhos. Então é algo que também vocês podem estar tranquilos, né, em relação aí do que a gente atua. E temos diversos clientes espalhados em diversos segmentos, né? Então, desde lá de uma área de legal, uma área de educação, uma área de services, né? Área financeira, governo. Então, tem diversas regras de negócios, né? Lógicas de negócios que a gente consegue ali, com certeza, apoiá-los para alcançar, né, um próximo nível, seja de maturidade de plataforma, seja ali revisitando questões de processo, né? Redesenhando aí novas estruturas. E tudo isso é apoiado pelo ecossistema Microsoft, onde hoje talvez alguns de vocês já utilizam, alguns de vocês já conheçam, que a Microsoft ela tem toda uma frente ali primária de CRM, né? Então, quando a gente fala de módulo de vendas, módulo de atendimento, módulo de comunicação e marketing, né? Módulo de projetos, a gente consegue fazer essa implementação com vocês e tem toda uma camada, né? Como eu mencionei, de inteligência, onde a gente consegue ali criar automações de disparos, né, workflows, agentes inteligentes, né, essas assistências inteligentes, não só a nível de transformar o negócio, mas também ali para ser o assistente de produtividade das pessoas. Então, tem diferentes níveis, né, diferentes aplicabilidades, e tudo isso, independente aqui de qual stack, né, a gente escolha num primeiro momento, com certeza vai ter ali um pezinho de Copilot, vocês devem estar cada vez mais habituados em tudo que relacionado à Microsoft, tem o Copilot, tem um assistente ali para apoiar na jornada, né, nos processos do dia a dia. E falando em jornada, para quem não participou, né, dos webcasts anteriores, eu queria reforçar aqui que esse tema de hoje ele é justamente uma espécie de fechamento, né, de uma série onde primeiro ali, em meados de fevereiro, nós falamos sobre a adoção da IA Microsoft, então como que o Copilot pode ajudar e ele ajuda de fato na eficiência operacional, né? Então níveis de maturidade, quais são os processos, quais são os cases que aplicaram o Copilot para diferentes personas, quais que são os caminhos. Então nós falamos muito mais ali a nível aprofundado, olhando para o ponto específico do Copilot como adoção em diferentes camadas. Depois nós tivemos um webcast
Também falando sobre inteligência artificial, porém olhando muito mais para os agentes nativos para dentro do CRM, né? Então, para quem utiliza ali o módulo de vendas, para quem utiliza o módulo de contact center, né? Módulo de atendimento, quem utiliza comunicação, quem está ali mais na parte de operação, quem está na parte mais de governança e monitoramento. Então, quais são os agentes? O que a Microsoft já entrega de forma pronta, né, para uso dentro dessas partes ah, de setores, né, diferentes aí dentro do Dynamics 365 CRM. Então, são dois webcasts, né, que com certeza se complementam. E o terceiro vem justamente para fechar, onde a gente pega esses dois temas e pensa, legal, existem diversas ferramentas da Microsoft, né, existem ali o Copilot, já sei o que que dá para fazer, sei o que que é um prompt, sei o que é um comando, sei que tem um Dynamics, sei que tem os agentes. Porém, quando a gente fala de adoção de IA, e principalmente hoje as empresas olhando para uma frente de construir os próprios agentes, né? Então, eu queria ter um assistente para isso, eu queria ter um agente para aquilo, eu queria pensar nisso aqui, queria uma automação ali. Claro, é um pontapé bacana, né, de se pensar, porém nada adianta se a gente não consegue entender o real desenho disso, né? Então, o Fabiano, mais para frente, ele vai falar, né, sobre a questão de ter um design tradicional, né? Quando a gente pensa ali em soluções, pensa em processos, mas a mente e a experiência tende a pensar em algo mais aplicativos, né, centrado ali em componentes estáticos. Como que a gente remodela quais são os pontos relevantes a serem questionados na hora de construir um processo orientado a IA, né? Então tem uma grande diferença entre ter uma feature de IA dentro de um todo e de fato você pegar esse todo e na verdade ele ser baseado em inteligência artificial. Então é um tema super importante, né? Fiquem até o final que vocês vão entender justamente como esses três elementos, né, se conectam: adoção de IA, business application, né, soluções de negócios agênticas e estratégias AI first design. E essas estratégias, nessas camadas, elas vêm de encontro a uma tendência, né, uma nova nomenclatura de mercado, que são as empresas frontier, né, que são as empresas que colocam IA no centro das suas operações. Porque, de novo, uma coisa é nossa, eu tenho Copilot aqui na empresa, habilitei lá e sai fora, né? Outra coisa é você ter, de fato, processos onde você consegue encontrar que, olha, eu consegui tirar aquele processo manual, consegui realocar talvez profissionais para atuar em outras frentes por conta que eu consegui colocar uma camada de inteligência, uma camada de automação que ela foi repensada, ela foi reestruturada para atuar de uma forma mais produtiva, de uma forma mais prática, de uma forma mais ágil, né, de uma forma mais assertiva, e eu consegui remodelar, né, outros tipos ali de ações para outras frentes que de fato precisam de alguns pensamentos de esforços, né, mais estratégicos. Então, são empresas estruturadas em torno da inteligência, né, sob demanda, impulsionada por equipes humanas, né? Então, são as empresas mais pioneiras, né, que de fato estão experimentando, que de fato estão transformando os negócios aí perante a IA. E chega um momento que a gente tem justamente esse cenário, né, de conectar pessoas e agentes por meio de aplicativos e copilots. Então, muito diferente de você ter lá uma interface tradicional de formulário, de você ter uma interface ali tradicionalmente sistêmica, você vai ter uma interface conversacional, né, um GPT ali, um assistente, onde por baixo dos panos sim vai ter uma série de processos acontecendo. Seja utilizando agentes nativos prontos para uso, seja customizando esses agentes para uma necessidade específica de negócio e tudo conectando aos seus dados, seja do Dynamics, seja de soluções de terceiros, seja na parte de produtividade com todo o pacote Office, né? Então vão ter itens ali sendo trabalhados, só que para o usuário ele vai ter uma interface de chat, né? Uma interface mais de conversação. Então é justamente esse conceito, né, que a gente traz aqui, que hoje as empresas elas têm modelado e as coisas têm necessitando isso. Vocês talvez como usuário conseguem ter essa visibilidade que ter um assistente ali ajuda em muitas coisas, é onde a gente está indo para esse mundo de fluxos de trabalho centrados em aplicativos, agora para um sistema de trabalho centrado no agente. Então, cada vez menos a gente tem estruturado soluções que, nossa, vou construir um app, nossa, vou construir um formulário, nossa, vou construir uma telinha. Cada vez mais a gente está querendo e vendo que isso de fato traz ganhos
muito consideráveis de ter ali uma tela, né, conversacional, de ter um agente, de ter agentes autônomos, né, que vão ali executar diversos processos sem uma necessidade de ter um usuário ali acionando, né, esses workflows. Então, essa aqui é uma frase que vocês precisam refletir, né, se a mentalidade de vocês já está orientada para esse tipo de trabalho. E aí a gente tem todo esse espectro de adoção, né? Então, quando a gente fala ali das nossas necessidades, de quando a gente fala de como que eu posso trazer essas ferramentas para dentro de casa, a gente vai ter todo um espectro que vai desde ali de um cenário mais simples ou menos complexo, até de fato eu ter um, um nível, né, de maturidade e de necessidade, onde eu preciso de um controle total sobre modelos, sobre infraestrutura, e a Microsoft ela vai ter ali ferramentas para atender todos esses níveis, desde o pronto para uso até um controle absoluto, passando por Copilot do M365, passando por agentes do Dynamics, passando por Copilot Studio, passando por automações com Power Platform, até a gente chegar ali na parte mais robusta, né, do Microsoft Foundry, Machine Learning, tudo mais. Porém, a ideia aqui não é a gente entrar no ponto específico de cada ferramenta, né? Para isso, nós tivemos os outros dois webcasts. Aqui a gente vai falar um pouco sobre esse paradigma agêntico e essa mentalidade na hora de levar a IA para dentro de uma organização. Então, o Fabiano Portela, né, que está aqui comigo, ele vai explicar um pouquinho mais aí desses conceitos, né, e desses pontos que vocês precisam cada vez mais estar inteirados, né, em relação ao mercado, em relação às atualidades. Perfeito? Então, pessoal, eu sou Fabiano Portela, né, que sou consultor e especialista aqui em plataforma de soluções em IA, tá? E meu trabalho aqui para basicamente, né, oferecer, ofertar ali soluções em IA, fazendo muito desse trabalho que o Wesley fez, o Wesley falou há pouco, né, que é justamente essa conversão ali em cases tradicionais ali para IA, né, ou seja, buscando ali oferecer para os nossos clientes as melhores soluções que sejam aderentes ali à IA, tá? Então vamos lá. Então falando aqui sobre um pouco aqui sobre o paradigma agêntico, né? Então o que quer dizer isso, né? Então é uma comparação ali, né? Do modo como os agentes eles têm mudado ali o dia a dia das corporações, tá? Então a gente meio que passou por uma transformação ali, né? Dos agentes tradicionais com os agentes é, movidos por IA generativa, tá? Então, no passado não tão distante, né, os agentes eles funcionavam como bots, eles eram fixos ali, eles seguiam um modelo de árvore, né? Então, ele era questionado, né, sobre alguma fonte de conhecimento, ele conseguia responder ali em um certo nível, né? Mas ele não era tão pensante como é hoje, né? Então, o paradigma agêntico ele vem para mudar isso. Isso mudou muito a partir do momento em que foi inserido aí a generativa junto com as questões ali de multi-agentes, né, orquestração de IA. E isso mudou o paradigma, né, de como os agentes eram feitos antes, tá? Então, agora os agentes eles não só respondem, né, eles pensam, eles coordenam ações, né? E também tem pipelines ali de execução, tá? Então, isso é o que tem mudado a forma como os agentes têm atuado e é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, falando um pouco aqui, né, sobre um contexto geral do mercado, vou falar um pouco aqui sobre esse efeito tesoura que está acontecendo agora no mercado, né? Então, existia ali, né, no início da IA, né, quando a IA já iniciou, né, o processo, a IA ela terminou se tornando muito cara hoje, né? Então, treinar modelos sempre houve um custo muito alto, né? E aqui eu tenho alguns números que comprovam isso aqui, né? O monopólio da criação, o quanto o Llama gastou aqui, né? 3,1 bilhões, né? E 170 bilhões. O GPT-4 gastou 79 milhões, né? Com desenvolvimento, treinamento de modelos. E o que é que tem mudado? O que é que está mudando em relação a isso? Com o avanço da IA, né, com o avanço da IA generativa, é, a gente está deixando um pouco mais de treinar modelos para executar modelos.
isso tem mudado um pouco o paradigma do mercado. E como é que eu posso exemplificar isso, né? Então, só para vocês terem ideia de como isso era feito antigamente e como isso pode ser feito hoje, vamos imaginar que eu tenho um pedido, né, um invoice, que chega por e-mail ali, eu quero fazer análise daquela invoice. A gente utilizando ali os modelos anteriores, né, eu precisaria pegar vários modelos ali, né, vários exemplos ali de um invoice, treinar aquela invoice, treinar aquele modelo para que ele pudesse extrair aqueles dados e responder sobre aqueles dados. O que está mudando com a IA generativa, com a inserção desse novo contexto? Agora, com a IA, eu não preciso mais treinar um modelo, né? Eu não preciso mais treinar esse modelo para que ele entenda que aquilo é um invoice. E eu consigo executar ali dentro do agente instruções que façam com que ele identifique o que é um invoice. Então, a partir do momento que eu insiro um invoice, um pedido, e eu informo para ele no prompt o que é um invoice, ele vai conseguir reconhecer esse dado e extrair. Ou seja, ao invés de eu estar utilizando um modelo, treinar um modelo que é caríssimo, por exemplo, utilizando uma ferramenta para fazer a extração desses dados, hoje eu consigo, apenas com comandos de prompt ali, inserir a informação, dizer o que é o invoice, e ele consegue fazer a extração e trabalhar com aqueles dados. Então, tem uma frasezinha aqui bem legal, né? Criar modelos funcionais tornou-se um oligólogo, ou seja, é muito caro. Né? Operar sistemas a gente se tornou escalável e acessível. Ou seja, eu consigo ali já fazer a extração daqueles dados sem precisar treinar um modelo, e isso, né, em termos de custo, é, tem uma grande interferência. Tá? Então, aqui estão alguns números, né? Queda de 280 vezes em 18 meses, né? E a utilização, né, de $20, de $20 para 0,7 por milhão de tokens, ou seja, até diminui ali a questão dos usos dos tokens. Tá? Falar um pouquinho aqui também sobre o esgotamento de dados, né? Esse é um dado bem importante. Existe um estudo que está sendo feito, né? Que a reserva global de dados que foram gerados por humanos ele vai atingir seu limite entre 2026 e 2032, né? Então, a web indexada, ou seja, os dados possuem 510 trilhões de tokens aproximados ali dentro do teto de consumo. E o que isso quer dizer? Que com a escassez desses dados feitos por humanos, assim, disponíveis ali na web, o que vai acontecer é que os novos dados, né, ou seja, essa nova onda de dado, ele vai ser o quê? Como é que a gente vai tratar ele? Ele vai ser tratado internamente dentro das empresas. Ou seja, a internet ela não tem, os dados não são ilimitados. Então, hoje, quem tiver esses dados dentro da empresa, dados proprietários, dados estruturados, dados sintéticos, né, você vai conseguir dominar a IA dentro da sua empresa. Né? Ou seja, os dados internos hoje que são construídos dentro da empresa, elas serão as novas fontes de dados que serão consumidos mais na frente. Né? Então, você conhecer os seus dados lhe permite um uso da IA melhor, né? Com esse esgotamento aqui dos dados criados por humanos dentro da internet. Tá? Então, a gente tem um pouco aqui falando sobre o paradoxo da adoção brasileira. O Wesley falou um pouco sobre adoção, né? Então vou falar alguns números aqui bem rápido. Existe um grande problema ali no processo de adoção, né? Entre a adoção de IA dentro das empresas, né? Como é que a gente acelera e como é que a gente se previne do Shadow IA. E basicamente ali é o uso da IA, né, por pessoas dentro de uma IA não controlada. Então, aqui eu tenho um número dizendo que 83% dos trabalhadores hoje já usam IA, o que é acima da média global, dentro aqui do Brasil. Mas existe um grande problema. Né? 74% ali adotam ferramentas próprias, criando os riscos de governança. Ou seja, quando não se existe ali um controle, né, um processo de adoção, esses dados possivelmente podem ser expostos, porque muitas vezes o usuário vai usar dado interno ali dentro de um ChatGPT, dentro de um Gemini, para poder fazer o seu trabalho utilizando IA, fazendo um resumo, fazendo ali uma descrição de um e-mail, pedindo para analisar dados de auditoria, né, dentro de uma IA não controlada, e esses dados eles ficam possivelmente expostos, eles podem ser consumidos, né, para poder treinar outros modelos, né? Então, 38% das grandes empresas possuem adoção formal hoje. Né? E o que a gente fala muito aqui quando a gente vai oferecer o produto para os nossos clientes é que
quando a gente utiliza ali, né, o Copilot 365 dentro das corporações, os seus dados eles ficam dentro ali da camada de segurança do Tenant, tá? Então é um grande diferencial e é uma grande preocupação dentro da adoção. E qual é a fricção ali, né? Qual seria o atrito, né? Então, é, hoje, né, 80,8% apontam altos custos de implementação. É caro fazer implementação, né? Então eles utilizam isso como um grande fator para não fazer o processo de adoção, né? Então sofre com escassez de talento, né? Pessoas que consigam trabalhar com IA e a maioria, né? Quase 50% aqui, a metade, ele tem riscos ali de segurança. E a gente tem aqui um grande catalisador, né? Que é um dado preocupante, né, para quem trabalha com adoção, né, para quem trabalha com IA dentro das empresas, é que o grande catalisador aqui é que vai existir um investimento aí de 23 bilhões, né, de investimento governamentais em IA até 2028. Tá? Saindo um pouco da visão do mercado, né, a gente vai falar um pouco agora sobre a transição estrutural do agente. Eu falei um pouco disso acima, e como é que essa transição, né, como é que se comporta aqui, a mudança, né, do agente tradicional ali para um agente utilizando IA, né, a era agêntica, como é que ela está se formando aqui dentro do mercado hoje. Né? Então, os primeiros agentes, eles seguiam ali, né, um roteiro básico, né, onde ele existia a entrada do usuário, né, ou seja, a entrada do dado, ele processava a IA, né, ele processava os dados, né, fazia o processamento dos dados ali, ele fazia uma revisão e retornava para o usuário. Tá? Então, nessa visão, né, o humano coordena e a IA executa as tarefas. Tá? Ou seja, o humano, ele que dá todo o pensamento da IA, ele dá todo o enregramento, né? Ele dá os caminhos que a IA deve percorrer, né? Então, é seguido no modelo baseado em árvore, ou seja, tomadas de decisões, né? E aqui, né, ele fala um pouco sobre a interface, que é chatbots, basicamente, ali que vai responder a perguntas chaves ali, por exemplo, eu gostaria de consultar um boleto vencido, então qual seria a chave ali? Precisa informar do CPF, informa a data, informa o mês, né? Então, ele tem uma limitação de gargalos, né? Ali ele tem gargalos frequentes, né? E a dependência de um prompt muito perfeito para que isso aconteça. Então, criar a gente nesse modelo aqui, eu preciso tratar demais as exceções para que o usuário tenha uma experiência em que ele consiga ser respondido pelo que ele está perguntando. Com a mudança dessa estrutura para a era agêntica, aí a questão muda completamente. Porque agora o sistema ele coordena e o humano ele só supervisiona e aprova. Né? Ou seja, existem sistemas integrados que eles se corrigem, né? Eles se revisam, né? E eu consigo que ele consegue entender o contexto do usuário, né? Do que o usuário está perguntando, e ele consegue ali é, responder baseado no contexto e não em enraizamento, né, de árvore, ou seja, através das raízes. Ele consegue entender o contexto e responder baseado no contexto. Então a gente saiu ali para um fluxo normal, tradicional, para entrar aqui, né, numa fase de planejamento, execução. Ele faz a parte de monitoramento, ele faz o ajuste, revisa o ajuste e aí ele aprende com os ajustes. Tá? Então, essa é uma grande diferença aqui da IA tradicional, seguida de árvore, para a IA pensante, né, que é a IA agêntica. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz de evolução dos workflows. Né? Então, eu tenho os workflows determinísticos, os workflows que são através da IA não agêntica, que seria a IA tradicional, como a gente fala aqui, e os workflows agênticos. Né? Então, tem uma comparação entre eles. Né? Então, como é que funciona o mecanismo, né, de um workflow determinístico? As regras e passos fixos pré-codificados. Ou seja, ele precisa passar por uma estrutura de passo a passo, ou seja, enraizado, né? Então eles têm pipelines, já no agente que eu tenho pipelines lineares, né, com etapa de LLM, ou seja, eu tenho os pipelines ainda, eu continuo tendo ali as regras, mas eu tenho uma etapa de LLM ainda que consegue pensar, né? Ou seja, consegue fazer um resumo, consegue fazer ali uma leitura de e-mail, né? Então eu consigo utilizar para isso aqui. E aqui eu tenho uma adaptação em tempo real, baseada em resultado. Essa é a grande diferença. O agente,
quando a gente utiliza o conceito do agêntico, né, ele tem a parte pensante baseada nas instruções que foram dadas, ou seja, ele tem a capacidade de tomar decisão e se adapta a perguntas ou respostas ali, né, baseado no contexto, tá? Então, o caminho, como a gente já falou, né, aqui nos workflows determinísticos, eles são rígidos e totalmente previsíveis, ou seja, eu tenho que seguir a regra do jogo, senão ele não vai funcionar, tá? Então, aqui no IA, no agente, que ele é predefinido com geração de texto, como eu tinha falado antes, ele utiliza LLM, mas é para produção de texto, né? E o workflow agêntico, ele já trabalha ele é um agente probabilístico, ou seja, utiliza ferramentas para poder é, melhorar ali o desempenho, né, de acessar outros sistemas, e ele também consegue o que? Fazer a parte pensante. Ou seja, ele vê as probabilidades daquilo funcionar, a probabilidade da resposta ser aquela, a probabilidade de eu utilizar aquela ferramenta, o retorno que ele vai dar, e ele consegue tomar decisões baseadas nisso. Tá? E é ideal para quê? Aqui é para processos estáveis e imutáveis, né, processos comuns ali, como a consulta de um CPF no sistema, aquilo ali não vai mudar, eu preciso de um dado de entrada com o CPF. As IAs não agênticas ali, elas vão funcionar ali com a sumarização, classificação, extração de texto, né? E os agentes dos workflows agênticos, né? Aí ele vai para investigação, diagnóstico, processos em abertos. Por quê? Porque ele consegue entender mais uma vez o contexto. Então, baseado em probabilístico, né, para os dados probabilísticos, ele consegue, por probabilidade, eu consigo ver, né, fazer uma análise de dados que existem com o que foi perguntado, eu consigo ter uma probabilidade de acerto ali, ou seja, ele está trabalhando com pensamento, com números. Beleza. Eu tenho aqui a anatomia de um sistema agêntico, como é que ele funciona, eu já tinha falado um pouco acima. Então, eu tenho uma fase aqui de planejamento, né? Antes eu tenho aqui toda a parte de memória e contexto, né? Ou seja, que é as bases de conhecimento. Então, eu planejo, né? Ou seja, a interpretação do objetivo principal, a decodificação de etapas e lógicas. A gente tem que pensar de uma forma em que, qual o propósito daquele agente, o que é que ele precisa atender, o que é que eu vou utilizar ali de fontes de conhecimento para poder que aquelas perguntas sejam respondidas, né? E aqui eu tenho o uso de ferramentas, ou seja, interação com APIs, eu consigo acessar SAP, consigo acessar Gira, consigo acessar diversas ferramentas e outra, essas ferramentas elas são utilizadas não utilizando variáveis, ou seja, não recebendo dado, eu preciso consultar o meu CPF, por exemplo, consultar o meu boleto. Então, se eu perguntar, eu queria consultar o meu boleto, então eu consigo pegar o contexto e ele vai perceber que eu tenho um dado de entrada que é o CPF. E ele não vai dar um erro, ou ele tipo, não vai dizer não consigo consultar. Ele vai entender que aquela API ela precisa de uma entrada que é o CPF, e eu sem fazer configuração nenhuma, ele questiona o usuário, ó, eu preciso do CPF para poder completar essa operação, sem nenhum tipo de tratamento, porque a IA consegue conhecer a ferramenta que eu estou utilizando e saber quais dados eu preciso para que aquela API funcione, né? Para que ele rode lá aquela execução. E após isso, eu ainda tenho uma parte de reflexão, como eu falei para vocês, né? Recentemente foi adicionado também ao Copilot 365. Agora, os dados eles passam por uma revisão, que é a revisão comum, antes de informar o usuário, e ele tem um outro agente, né? Tem uma outra ação que revisa a revisão. Ou seja, ele tem duas camadas ali de revisão, né? Ou seja, a revisão da revisão antes de voltar para o usuário e, claro, o coração ali dos agentes, que é a orquestração. Tá? O agente orquestrador, hoje, né, ele consegue ali gerenciar ferramentas, gerenciar subagentes, utilizando o conceito de multiagente. Né? Então, a orquestração hoje é o coração do agente. Tá? É a grande diferença do agente tradicional para o agente agêntico, né? Para o agente que utiliza o sistema agêntico, é justamente o poder dele conseguir fazer a orquestração desses dados aqui, né? Orquestrar ali o dado do conhecimento, o uso de ferramenta e também conseguir fazer ali a revisão dos dados. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Design AI First, né? Como é que a gente consegue hoje fazer aquela conversão, né, de um projeto tradicional, né, para um desenho AI First, né? Então, é um ponto muito importante aqui, né? A gente como desenvolvedor, né, o desenvolvedor como um todo, analistas funcionais, quando se fala ali de um processo
tradicional, né, de desenvolvimento, a gente naturalmente vai pensar ali em telas, fluxos, componentes estáticos, né? Ou seja, o comportamento é determinístico, apenas mostra dado, não tem nenhuma interação com o sistema. A responsabilidade do design tradicional é totalmente de quem utiliza. Então, se eu precisar passar uma informação no atendimento, né, tô pensando que eu estou no atendimento, né, então o usuário vai acessar um sistema e a informação que ele vai passar para o cliente é basicamente responsabilidade dele. Por quê? Porque ele está lendo uma tela. Se ele faz um filtro errado, né, e ele não presta atenção, ele passa a informação incorreta lá para o usuário final, para o cliente. E o foco é o why, basicamente o why, né, ou seja, navegação e acesso ali às funcionalidades. Então, isso é o design tradicional. Quando a gente traduz isso aqui para o design aí first, né, ou seja, o que é que muda quando a gente utiliza esse conceito? O objetivo deixa de ser telas e fluxos e passa a ser comportamento do sistema, né, e a interação com o humano. Ou seja, a principal preocupação dele é na interação com o usuário, tá? E o comportamento deixa de ser determinístico, fixo, e passa a ser probabilístico e adaptativo. Ou seja, ele vai trabalhar com probabilidade e ele vai se adaptar ao que está sendo perguntado ou o que está sendo visto, tá? E agora, uma das principais fases aqui, né, das diferenças, é o que é a questão da responsabilidade, né? Então, a responsabilidade aqui é exclusiva do usuário, quando eu estou analisando os dados. E agora ela passa a ser compartilhada, né? O sistema propõe, né? E o humano vai calibrar, vai verificar, né, se aquilo ali está correto. E o foco sempre na construção de confiança, né? Ou seja, explicações e limites éticos ali dentro da IA. Então, cara, isso aqui é fantástico, né? Então, o sistema começa a sugestionar, né? O agente começa a sugestionar baseado no atendimento. Então, imagina que eu tenho um atendimento ali, eu estou atendendo um cliente, então, quando os dados daquele cliente entram ali, né? Ou seja, eu consigo, ele me dá probabilidade de acerto, de fechamento, se ele tem alguma. Ele consegue fazer uma análise daquele cliente e te passar o dado analítico, né? E não um dado fixo ali. Então, isso é um exemplo bem legal do Design A First, tá? E a principal chave aqui para a gente diferenciar um design tradicional de um design A First, eu tenho uma frasezinha aqui que é bem legal. Se você remover a IA e o produto continuar fazendo sentido, você não criou um design A First. Você apenas adicionou uma feature. Tá? Esse aqui é o principal pensamento quando se for desenvolver uma solução utilizando o conceito de design AI first. E aqui, como eu falei para você, já existe a mudança da mentalidade de um projeto convencional para um AI first, né? Ou seja, como a gente já tinha falado, foco em botões, né? Fluxo de trabalho, né? Então eu tenho um exemplo aqui que é um dashboard de risco, né? Então o dashboard aqui é fixo. Ele vai me dar um número, 21% de volatilidade, né? E o projeto convencional, né? Os dados aqui, não o objeto é tela, componente, fluxo, é determinístico, é totalmente do usuário a responsabilidade. Quando a gente muda aqui para o design aí first, tudo muda. Eu não estou mais passando para ele um dado fixo da volatilidade. Eu estou passando para ele dados que são pertinentes àquela resposta, àquela pergunta. Então, eu tenho aqui um risco, eu tenho uma causa, eu tenho uma sugestão de como melhorar a posição em 12%, por exemplo. Então, ele deixou de passar uma informação fixa para passar uma informação completa, não só mostrando dado, como eu posso resolver, quais são as causas, porque ele trabalha em cima da intenção do usuário, da intenção do usuário, né? Ou seja, o desenho ele é adaptado para trazer informação para quem está utilizando. Então, o objetivo do Design First, como a gente já tinha falado lá em cima, do comportamento do sistema é entre a interação humano e IA. O comportamento é adaptativo, ele vai se adaptar de acordo com o que está sendo visto em tela, né? E, claro, a responsabilidade aqui é compartilhada porque a IA gera o dado e o humano vai conferir ali. Então, isso tem uma divisão ali de responsabilidades. Eu tenho aqui uma coisa bem legal, né, que é projetando a autonomia e da incerteza, e a incerteza, que é o espectro da autonomia. A gente já tinha visto isso um pouco do detalhamento de cima, né? Ou seja, no nível 1, o sistema analisa e sugere, o humano age. O nível 2, né, vou avançando, o sistema age e o humano aprova. E no terceiro nível, o sistema age autonomamente. Ou seja, o humano só supervisiona
as exceções, ou seja, são os 3 níveis aqui que a gente tem de autonomia. O sistema, quando você analisa, né, e sugere, ou seja, precisa de uma ação humana, aqui o sistema vai fazer, tomar a decisão e o humano vai aprovar, e aqui são os agentes autônomos ali, que eles tomam decisões baseadas nas instruções, e o que for de exceção é tratado através de exceção de acessos humanos, tá? Então, são os 3 níveis aqui desse espectro aqui da autonomia. E aqui, né, a gente fala sobre o design cognitivo em ação, que é o que eu expliquei para cima. Em vez de exibir o dado bruto, né, da volatilidade, ele mostra aqui, né, o estado, né, que é como a interface AI First se comunica com o usuário. A causa provável, uma ação sugerida e um feedback, ou seja, completamente diferente as respostas aqui, o nível de resposta aqui, utilizando o conceito do design AI First. Falar um pouquinho aqui sobre o nível de segurança, né, que a gente tem dentro da Microsoft hoje, a gente tem falado um pouco sobre isso, né? Então eu tenho aqui orquestrando tudo isso um Copilot Control System, né? Ou seja, é o controle de dados ali dentro do Copilot, né? Então eu consigo fazer dentro dele o quê? Tem um painel centralizado onde eu consigo ver tudo ali sobre permissões, níveis de acessibilidade, acessibilidade de conteúdo. Eu consigo ver ali monitoramento de ciclo de vida, custos dos agentes, né? Consigo também revisar, né, os padrões da IA responsável da Microsoft junto ali com o que a gente entende de conceito, controlar esse nível. Né? Eu tenho camadas de segurança e proteção de dados, eu consigo aplicar DLPs, né? Eu consigo fazer automação ali de ameaças utilizando o Defender, ou seja, já tenho ferramentas automatizadas para poder ajudar ali na segurança e na proteção de dados. Como eu falei, eu também consigo fazer aplicação de política, né? Utilizando ali o Copilot Studio. Então, eu tenho aqui todo um aparato de ferramentas, né, que ajudam aqui na parte de segurança e governança dentro do Copilot, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os cases, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são cases reais, né? E como a gente consegue converter ali os cases, como a gente conseguiu converter esses cases, né, de desenvolvimento tradicional em cases ali utilizando o conceito de Design AI First, tá? Então, eu tenho um primeiro caso aqui que fala basicamente de autonomia e delegação, né? Então, imagina que a gente tinha ali uma empresa que fazia auditoria de numerário, certo? Ou seja, ele fazia ali ele tinha cooperativas que fazia contabilidade de dinheiro físico, né? De dinheiro físico, né? Ou seja, essa conferência era feita de forma manual, ou seja, após ser feito manualmente, ainda tinha uma fase de conferência que era feito por grandes documentos ali em Excel para conferir todos um a um, linha a linha, para saber quantas notas foram, se tinha nota danificada, se não tinha, tá? Então, como era o processo tradicional, fazia a contagem física, né? Existia uma abertura de um sistema, ou seja, ele precisava consultar ali uma aplicação como um Gira, por exemplo, o preenchimento estático dos dados e verificação manual, pegar o que veio da cooperativa, com o que a gente tem enviado para ele, fazer esse de para manual ali. Então imagina ali a quantidade de erros que poderiam ter, né, o trabalho que isso daria ali para fazer conferência de todas as cooperativas um a um para poder ver esse numerário ali de notas. E o que é que a gente fez aqui utilizando o processo iFirst? A gente criou um agente que ele é autônomo, que ele consegue pegar os dados que estão dentro do Gira, por exemplo, né? E ele consegue o quê? Comparar esses dados. Então, tem um card lá no Gira, eu tenho lá os dados, né, desse card, e eu tenho ali os dados que foram enviados pela cooperativa. Então, o modelo ele consegue entender ali, né? Quando esse card muda de status, ele aciona o agente autônomo. O agente compara as regras ali de compliance, ou seja, verifica se aqueles campos ali eles estão batendo. Quando tem inconsistência, ele avisa ao dono do processo que existe inconsistência, né? Ou seja, faz toda a comparação, diz a diferença que deu, ou seja, aqui deu R$ 1.000 em nota de 20, aqui deu R$ 1.020 em notas de 20, ou seja, tem uma diferença de R$ 20. Ou seja, toda a parte de regras de compliance, consulta de sistemas e a validação disso foi feita através de um agente autônomo, tá? Então, eu também consigo consultar esses dados via um chat corporativo através do Teams. Então, é uma mudança 100% aqui,
né, da automação do sistema utilizando o conceito de iFirst, né? E aqui eu tenho o meu shift de design aqui, é a navegação em telas, né? Ou seja, sair da navegação em telas para a delegação de responsabilidade. E aqui eu tenho o slider humano, né? Ou seja, o processo anterior ele era 100% humano, agora ele se tornou 20% humano e 80% sistema. Então, esse é um exemplo de um case que foi 100% ali traduzido ali, né, para uma funcionalidade aí first, tá? Então, eu tenho um outro exemplo aqui que é explicabilidade e confiança, tá? Então, nesse contexto aqui, né, é a visualização dinâmica de dados do banco, tá? Então, o que acontece? Esse banco, ele precisava ter vários dashboards, né? Ou seja, os produtos do banco mudam bastante. Então, o que acontece? Eles geram muita demanda para TI. E aí isso demora para poder criar, né? Demorava para criar ali os gráficos para eles terem as informações em tempo real. Esses gráficos aqui gerados através do Power BI. Então, era uma grande dor, né? O sistema mostra dados brutos, né? O analista precisa conectar os pontos e descobrir o que significam. Além de eu ter um dashboard que teoricamente eu preciso fazer interação com ele para poder fazer filtros, né, para poder ter a informação que eu preciso, né? O sistema também os funcionários dessa área de produto, eles ainda precisavam esperar uma esteira ali de desenvolvimento para esses gráficos, né, para poder sair. Então o cara solicitava ali com 15, 20 dias aqui estaria ali as alterações no dashboard, você perdeu 20 dias de análise. Então, o que é que a gente mudou com isso aqui, tá? Então, com o processo do iFirst, a gente utilizou, né, os agentes, né, a gente criou um agente e um agente especialista em criar gráfico. Então, foi utilizada ali uma API aberta, né, do QuickChart, e essa API, eu passei os dados, né, ou seja, peguei toda a documentação desses gráficos, informei para o agente de como ele montaria aqueles gráficos de acordo com o que foi pedido. E agora, os dados que eram em Excel, eles foram conectados ali dentro de um Fabric, né? E o Fabric, a gente acionou, a gente configurou um Data Agent dentro dele. Então agora, o usuário ele não só vê o dashboard, ele consegue consultar os dados, né, através do Data Agent, ou seja, eu consigo ter informação em tempo real, consigo ter informação mais qualificada e, além disso, eu consigo criar os gráficos baseados nas respostas. Então agora, se eu precisar fazer uma apresentação, por exemplo, eu posso pedir para ele, me dê, eu vou no agente e peço para ele, por favor, gere para mim os dados do produto X vendidos entre janeiro e julho de 2025. Ele vai gerar para mim o dado, uma tabelinha com todos esses dados, e eu posso pedir para ele gerar um gráfico. Gere um gráfico do tipo pizza, com essas cores e com esses dados aqui. E aí ele chama a API, gera o gráfico, né? O agente, o subagente gera a informação, monta a solicitação através de um JSON e envia para a API retorna a imagem e exibe o dado. Então imagina que agora eu não tenho mais necessidade do uso de TI para poder criar ali os agentes, né? Agora, para criar os dashboards, agora eu tenho um dado quente, ou seja, eu consigo consultar esses dados através do Data Agent e a qualquer momento eu consigo gerar gráficos ali, tá? Utilizando ali o subagente que é especialista em criar gráfico. Então, ele saiu de filtros de dashboard para um raciocínio transparente, ou seja, eu consigo perguntar o que eu quiser para o agente em relação aos dados, ele vai me gerar, né? Eu tenho aqui uma saída do 100% da ação humana, né, para uma ação híbrida, 80% sistema, 20% do usuário, né? E aí eu tenho, né, a interface ela se comunica com significado, né? Ou seja, limites e nível de confiança. Eu consigo conectar no dado, no quente, consigo trazer esses dados e eu consigo gerar gráficos ali em tempo real. Então, de fato, aqui a gente mudou a forma como os usuários consultam os dados dentro desse banco. Tá? E aqui um último, né? Eu tenho uma parte de orquestração e colaboração, né? O contexto seria operações de câmbio e compliance, né? Então, o desafio era processos manuais desconectados, exigindo que o operador atue
como roteador humano. Então, imagine um cenário onde eu preciso classificar notas, tá? Então, essa empresa, ela é uma empresa que é uma ela é do ramo de transportadora, né? Então existem, eles fazem transporte para fora do país. Então existem várias notas, né? Ou seja, são enviadas notas, os pedidos e essas notas e pedidos quando chegam para o usuário, o analista, ele precisa fazer várias e várias checagens. Ele acessa o CRM para poder ver quem é o cliente, os dados de compliance, ou seja, para saber se esse cliente ele está ok, se o CPF da nota bate com o CPF do pedido, se tem risco de fisco, ou seja, se é um paraíso fiscal, ele precisa verificar, ele precisa ver o câmbio, fazer a conversão cambial para saber se o câmbio foi convertido correto, né? Ele precisa acessar um software para consultar o boleto para verificar se o valor do boleto é o mesmo valor da nota fiscal que foi emitida, e eu preciso notificar, né, ele precisava fazer notificação para o cliente que mandou a nota fiscal errada, ele precisa fazer ajuste no sistema, então tudo isso de forma manual. Tá? Então, nesse conceito aqui de sistema, né, existe uma grande carga humana aqui. Claro, quando a gente sabe que tem muita carga humana, o risco de aumentar os erros são grandes. Tá? E o que é que aconteceu com o agente que a gente criou? Esse agente agora, a gente criou vários agentes especialistas. Então, um agente que consulta o risco, um agente que consulta a compliance, um agente que consulta o câmbio, um agente que acessa o software. E o que é preciso agora? A gente criou um agente que fica hospedado no Teams. Basta eu adicionar nesse agente a minha invoice, ou seja, o meu pedido. E a partir do momento que ele insere o pedido, ele vai fazer todas as consultas automáticas. Ou seja, ele consulta se tem que estar em compliance, ele verifica os riscos, ele faz a conversão cambial, ele verifica o tipo de natureza através de conexões com o Banco Central para saber se essa nota fiscal é um serviço, porque o imposto muda, se é um produto, porque o imposto muda. E ele, após todo esse processo aqui, ele consegue notificar o dono do processo ou a pessoa que enviou a nota fiscal, né, para dizer o que ficou fora das regras, né, o que ficou não compliance, para poder fazer as alterações. Ou seja, ele não só faz toda a análise, mas ele também faz toda a parte de reporte para quem está solicitando, para um analista que está tomando conta. E agora esse processo foi 100% ali automatizado. Tá? Então, a gente tem aqui o Shift Design da navegação siloada, né, para a orquestração de múltiplos agentes. Eu tenho um agente central que faz toda a orquestração. A gente saiu aqui para 10%, né, do humano, que só tem aprovação final, para 90% ali da execução do sistema. Né? Em vez do usuário acessar 5 aplicativos, agentes especializados se comunicam nos bastidores para entregar um resultado válido. Ou seja, a gente consegue mudar ali, né, como a interação como o humano, como o colaborador ali interage com o sistema, e a gente consegue ter um retorno muito maior ali, não só para os agentes, não só para o cliente, né, mas também para os clientes. Tá? Então é isso, pessoal. Vou repassar de novo aqui o bastão para o Wesley. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat aí que a gente vai respondendo. Legal, Fabiano. Muito bom que dá para ver aplicabilidade em diferentes necessidades de negócio, né? E assim, a gente não está entrando em níveis técnicos para dizer qual foi a ferramenta, as complexidades, etc. Mas acho que é importante até vocês conhecerem que existem várias dores e várias soluções, né? Então, aqui, justamente nesse slide, né, quando ele fala de um diagnóstico de escolha, tem uma pergunta primária que a gente consegue fazer, né, sobre qual o desafio principal a ser resolvido com a IA na organização. E dependendo da resposta, nós começamos a traçar algum tipo de conjunto de ferramentas para conseguir viabilizar ali aquela resolução. Mas é claro que, assim como nós falamos em outros webcasts, mencionamos aqui também durante este, existem níveis de maturidade, existem prioridades, existem várias questões de infraestrutura, né, de objetivos, de times, né, internos sobre as mentalidades de vocês, que são super importantes para
decidir o melhor caminho. Então, não é só a parte técnica que importa, né? Não é só saber que a Microsoft tem diversas tecnologias que vão resolver lá, desde a produtividade individual do colaborador ali no pacote Office, dentro do Teams e etc., até avançar isso para um espectro de necessidade de controle, uma arquitetura mais robusta, agentes customizados. Isso sim é importante entender, porém, nada disso funciona da melhor forma se nós não tivermos uma adoção estruturada, né? Então, muitas vezes a empresa pensa assim, ah, nossa, eu ativei a licença lá de Copilot, mas não está me trazendo ganhos, né? Ou ativei aqui, eu sei que tem um agente, mas esse agente aqui ele não supre a minha necessidade. Talvez é justamente por não ter ali uma estratégia, né, não ter um projeto de adoção que ele vai apoiar nessa gestão de mudanças, que ele vai apoiar nessa transição entre maturidades, apoiar ali a chegar num estágio desejado. Então, como não é só justamente largar ali a ferramenta e esperar que usuários utilizem, ou explorar o básico de um Copilot Studio, talvez dizer assim, ah, ele não está resolvendo. Acho que antes tem um step de pensar numa implantação de fato ali, não só faseada, mas estruturada. Então, tem diversos estudos que mostram, né, justamente esses ganhos, mostram os caminhos. A gente comentou um pouco mais de detalhe no outro tema. Então, acho que para finalizar, fica justamente aqui essa stack Microsoft de todo o ferramental, né, super amplo. Então, quem são as personas, né, quem serão os utilizadores, para quem serão os público-alvos. Então, de novo, desde lá da camada de produtividade individual até a parte de desenvolvedores, a parte de engenheiros, desde o low code para o pro code, no code. Então, existem diversas camadas que a gente consegue desenvolver com vocês, aplicar com vocês, e tudo isso sempre no pilar da segurança interna. Então, tudo que vocês têm hoje de políticas de privacidade, de IA responsável, né, os guardrails da própria Microsoft, servidores e tudo mais, tudo isso é respeitado das próprias configurações de vocês. Então, os dados de vocês são os dados de vocês, não são utilizados para treinar modelos. As políticas que hoje vocês têm internamente sobre SharePoint, sobre acesso, sobre Zero Trust, sobre rótulos de confidencialidade, tudo isso é relevante, tudo isso é levado em consideração em qualquer nível de adoção, né? Em qualquer uma dessas ferramentas aqui presentes neste diagrama. E a BizApp, ela pode ajudar justamente em todas essas frentes, né? Desde lá de uma consultoria para liderar as conversas, ver o nível de maturidade de vocês, a prontidão de vocês, encontrar ali alguns business cases, então o que que seria interessante, viável, o que que traria valor na hora de fazer essa transição entre processos tradicionais para processos orientados à inteligência artificial, e a depender também levar outros tipos de produtos, né? Então, Dynamics 365, Power Platform, ajudar vocês ali com o setor comercial, setor de atendimento, setor de comunicação. Então, se vocês lembrarem do início da apresentação, eu mostrei que tem todo um ferramental, não só a inteligência artificial, que a gente consegue apoiar, e passando por consultoria, por prontidão, por implantação, por treinamentos, conversas sobre governança, construção de um centro de excelência, campanhas de change management e projetos aí mais estruturados, né, de alocação de squads, desenvolvimento, de fato ali passando por todas as fases, ok? Então fica aqui um convite para vocês saberem cada vez mais, né, assistam os nossos webcasts anteriores, nós vamos mandar também o material destes, né, para todos os participantes aqui, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode entrar aí comigo, vi que algumas pessoas já adicionaram ali no LinkedIn. Qualquer dúvida pode me procurar, né? O Wesley Lombardi. A gente vai mandar também aqui algumas informações no chat e a gente fica à disposição aí para próximos passos e próximas conversas com cada um de vocês, ok? Obrigado por participarem. Pessoal, até a próxima.